agradecer a participação de vocês, a disponibilidade em estar conosco hoje e, sobretudo, o interesse em participar desse processo seletivo para o Programa de Aceleração de Lideranças Femininas Negras Marielle Franco. Os objetivos do webinar, eles estão mais relacionados a solucionar algumas dúvidas que nós tenhamos tido para aquelas que já começaram o trabalho de elaboração do seu projeto, do seu plano de desenvolvimento individual, e para aquelas que ainda estão começando agora, estão chegando agora. Nós vamos gravar a nossa sessão, vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no nosso YouTube. E nós vamos trabalhar, a gente queria contar para vocês como que a gente vai desenhar essa conversa de hoje. Então, a gente vai falar sobre o pré-cadastro, o uso do aplicativo, a descompactação dos arquivos, a instalação dos arquivos. Quem vai falar sobre esses pontos será o Rodrigo. Nós vamos falar juntos, Rodrigo e eu, sobre o processo de elaboração do projeto, que é o plano de desenvolvimento individual, e a gente vai mesclar essas orientações e recomendações com dúvidas que já tenham, porventura, aparecido para a gente. Aquilo que for mais técnico, diretamente relacionado ao aplicativo, o Rodrigo vai responder. Aquilo que for mais relacionado ao edital, aos conteúdos, eu vou responder. Mas a gente vai mesclar as orientações sobre preenchimento e uso do aplicativo com algumas dúvidas. E, além disso, a gente conta com vocês colocando as dúvidas no chat, para que a gente possa também ir respondendo e usando como exemplos para dar maiores explicações ao longo do processo. Tá bem? Então, a gente, se tudo estiver ok nesse momento, a gente já passa a palavra para o Rodrigo. Gente, só queria aproveitar e pedir para que vocês enviem as dúvidas e por escrito no nosso chat, tá? Como vai ficar gravado, depois a gente vai salvar tudo que está escrito, então a gente vai usar como referência de dúvida. E também para não ficar cortando áudio ou para a gente ficar falando uma em cima da outra. Então, peço que vocês enviem as dúvidas pelo chat, tá bom? Rodrigo, com você. Tá bem. Então, eu vou compartilhando com vocês algumas telas e a gente vai fazer o processo todo, desde o cadastro no site até a opção de baixar o aplicativo e depois preencher o aplicativo e vamos até a parte dos anexos. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Acredito que estão vendo o site do Baobá, que é o caminho que a gente faz para poder ter acesso tanto ao edital quanto ao aplicativo. Então, a gente caminha até projetos e editais. Clique em editais abertos. E aqui vai aparecer que o edital aberto é o Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras Marielle Franco. Clicando, abre-se uma nova página com informações sobre o programa. Vale a pena ressaltar que nós temos 2 editais abertos. Um edital, ele trata da aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras, que é um edital para projetos individuais,
e a gente tem o edital de fortalecimento de capacidade de organizações, grupos e coletivos de mulheres negras. Esse daqui é para coletivos, grupos e organizações formalizadas, ou não. Então, a gente vai hoje trabalhar com esse edital aqui, que é o de aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras. Então, aqui a gente tem a informação de como se inscrever. E é clicando nessa opção que a gente consegue fazer o pré-cadastro para poder baixar o aplicativo. Eu vou clicar nessa opção. Aqui é bom a gente ressaltar porque tem acontecido alguns erros, né? Então aqui aparecem 2 editais. E aí, eu acabei de citar que nós temos 2 editais abertos. O primeiro é para projetos individuais e o segundo é para projetos coletivos. Então, nós hoje vamos trabalhar com o projeto individual. Aqui a gente tem que escolher se é para indivíduos ou para grupos. Então, a gente vai escolher a primeira opção. Eu vou fazer um cadastro com um CPF aleatório, tá? Então, um CPF para a gente poder trabalhar com esse cadastro. Então, eu vou lá, digito o CPF e clico em solicitar. Ao clicar em solicitar, ele vai abrir uma nova tela para a gente fazer o pré-cadastro da pessoa física. Tá? Então, alguns dados são obrigatórios aqui. O primeiro que a gente tem que preencher é o e-mail. Qual é o e-mail existente? E depois a gente vai preenchendo os demais dados, como nome civil, nome social, gênero, cor, raça, se tem deficiência ou não. O CPF, eu tenho que digitar novamente o CPF aqui, o mesmo que eu digitei lá naquela outra tela, na primeira tela. Então, a data de nascimento, telefone fixo, se houver, telefone celular. E aí, a gente vai para o preenchimento de dados do endereço. Então, eu vou colocar um CEP qualquer aqui. Se o CEP for cadastrado no site dos Correios, automaticamente vai preencher aqui o nome da rua, o bairro, a cidade, o estado e o país. A gente só precisa indicar o número. Esses outros campos é para informar quais são as redes sociais de quem está se inscrevendo, né? Então, Facebook, Instagram, LinkedIn, o blog ou site e se tem algum canal no YouTube. Preenchendo todos esses dados, a gente vai clicar em salvar. Alguma dúvida até agora? Fernanda, você quer fazer algum comentário? Eu estou aqui pensando se vamos ou não. Não, aqui eu acho que só queria ressaltar 2 coisas. A primeira, que esse é o primeiro momento, né, que as líderes interessadas em participar se apresentam para a gente. São muitas as informações pessoais que são pedidas, a gente sabe disso, mas para a gente é muito importante para garantir, para a gente saber, conhecer um pouco mais e melhor, mesmo nesse primeiro momento, vocês, todas que tenham esse interesse,
E também porque mais tarde, quando esse processo for finalizado, a gente espera poder seguir em contato com todas as pessoas, mesmo aquelas que não tiverem sido selecionadas nesse momento. Então, para a gente, esse banco de dados que conta o retrato das mulheres líderes, das mulheres negras líderes que se aproximaram do Baobá por meio desse programa, esse retrato para a gente também é muito importante. Ele vai nos orientar em vários outros momentos de tomada de decisão no Baobá. Então, é só para reiterar o quão importante é esse pré-cadastro para a gente entender um pouco mais sobre o perfil. Perfeito. Então, terminando de preencher, a gente vai lá e clica em salvar. O número do CPF é inválido. Eu criei um CPF aqui, eu vou buscar um novo. Pronto. Então, o CPF estando correto, estando tudo ok, lembrando que o CPF, o nosso sistema ele faz uma análise para ver se ele existe no banco de dados da Receita. Então, ele faz uma validação. Então, se o CPF tiver com erro, ele não vai avançar. Então, foi um bom exemplo aquele. Sendo realizado o cadastro, vai aparecer essa imagem dizendo que a solicitação foi enviada e que o e-mail para informações foi enviado para o e-mail que eu informei, tá? Então, sua solicitação foi recebida. Ok. Então, após esse passo, a gente vai até o e-mail que foi informado e já vai aparecer aqui um e-mail com as informações da solicitação do envio de projeto. Então, aqui vale ressaltar que em muitos casos, o servidor de e-mail manda esse e-mail para um spam, manda para a lixeira, e esse é um problema que tem acontecido muitas vezes. Então, o que a gente pede é para que pesquise, né? Sempre tem uma área de buscar e-mails que pesquise pelo nome de Baobá, e aí vai com certeza aparecer esse e-mail aqui. Quando aparece o e-mail que a gente abre, vai aparecer o seguinte texto: estamos felizes por você ter realizado seu pré-cadastro. O próximo passo é baixar o aplicativo desktop. Tá? E aí ele tem uma instrução de como como baixar esse aplicativo, e ele também, o e-mail, fornece o número de uma chave. Essa chave a gente vai utilizar no preenchimento do projeto no aplicativo. Tá? Então é bom deixar ela guardadinha aqui. Então a gente vai lá e clica para fazer o download do aplicativo desktop. Vai aparecer uma página informando que o aplicativo para o envio dos projetos e dizendo quais são os pré-requisitos para poder instalar esse aplicativo. Nesse momento, a gente vai e clica em baixar. E vai aparecer aqui embaixo, no canto esquerdo, que o download foi realizado. Tá? Nesse momento, a gente vai até a pasta onde foi feito o download. Eu vou mudar a tela porque vocês não devem estar enxergando a minha tela.
Bom, então aqui ele aparece como baobá_setup. Esse é o arquivo que ele vem para instalação do aplicativo. Vale ressaltar que esse arquivo é um arquivo zipado, né? Ou seja, ele está compactado. A gente precisa descompactar esse arquivo para fazer a instalação. Esse é um outro erro que acontece e que é muito comum. As pessoas não descompactam esse arquivo e aí aparece o seguinte erro quando não descompacta. Eu vou mostrar para vocês. Você não pode iniciar o aplicativo Baobá, o aplicativo projetos a partir desse local. Nesse momento, a gente precisa lembrar de descompactar esse arquivo. No meu caso, ele já está instalado, por isso que ele deu esse erro. Mas a gente precisa lembrar de descompactar esse arquivo da seguinte forma: a gente vai sempre no botão extrair, extrair tudo, e escolhe aonde a gente quer instalar esse arquivo. Eu vou pôr lá na minha área de trabalho. E clico em extrair. Na minha área de trabalho ficou o arquivo setup. Percebam que ele está sem aquele zíperzinho, né? Ele está descompactado esse arquivo. Rodrigo, Então, você está vendo sua área de trabalho aqui na tela. deixa eu trocar aqui. Então, vocês conseguem ver minha área de trabalho agora? Agora sim. Tá, então ele tem aqui uma pasta descompactada que chama setup. Quando clica nessa pasta, vai ter o arquivo aqui baobá.desktop.application, que é para poder fazer a instalação desse aplicativo, tá? Então a gente clica 2 vezes e faz a instalação. Quando ele está descompactado, ele não vai dar erro nenhum. A gente só vai fazer a instalação. Dúvidas até aqui? Eu queria só fazer um comentário em relação a uma ponderação que a Refém nos apresentou. Então, a Refém fala que está bem, tudo bem, a gente tem todas as explicações sobre o aplicativo, mas que ainda assim o aplicativo continua sendo um instrumento que não é tão amigável, em especial para aquelas pessoas que não têm tanto acesso à internet, tudo. Refém, a gente primeiro agradece a sua observação. A gente tem discutido muito internamente sobre isso, e com os conselheiros, com as conselheiras, e também com as pessoas das organizações, com as mulheres que têm colocado essas questões para a gente. O nosso intuito nesse momento, ainda que seja algo que não é tão conhecido, não é tão comum de ser utilizado, embora vários dos fundos por justiça social já tenham usado isso, aplicativos também, o Fundo Casa, o Fundo Socioambiental Casa usa, o Fundo Brasil de Direitos Humanos já usou, o Fundo Positivo de Saúde e Diversidade também usa. O nosso foi desenvolvido exclusivamente para o Baobá. Então, e por algumas razões, segurança da informação, construção de um banco de dados sólido,
algo que não sofresse sofresse o impacto de tantos fatores que estariam fora da nossa governabilidade. Então, a gente já tem hoje, só de individuais, mais de 1.000 pessoas que se pré-inscreveram, tá? Mais de 1.000 propostas iniciadas no nosso cadastro, então, no nosso aplicativo. E a gente acha que esse, ainda que não seja um caminho tão comum para a maioria das pessoas que está vindo, ainda é um caminho que a gente quer continuar seguindo nele, fazendo os ajustes que forem necessários, mas nesse momento a gente ainda segue com o aplicativo. Então, é isso. Por isso que nós fizemos um tutorial, estamos agora ampliando os prazos também por reconhecer que houve problemas técnicos, além da dificuldade das pessoas usarem, e também porque é isso, como é diferente, as pessoas podem acabar não se sentindo tão à vontade. E a gente ampliou o prazo para fazer esses webinários, vamos deixar gravado também para quem tiver interesse seguir buscando mais informações. Mas foi muito importante você trazer isso logo no início, e a gente também ter a oportunidade de falar o quanto nós temos discutido sobre isso aqui, mas o quanto que a decisão por usar o aplicativo também foi muito discutida, e a matriz dos riscos também, né? Então, só para que nós tenhamos paciência, uma coisa nova, não é nada que seja novo, nem tão bem aceito e nem tão fácil, né? Então, mas é isso, assim, muito obrigada por ter trazido isso e nos dado a oportunidade também de contar um pouquinho mais sobre essa realidade que a gente está vivendo aqui e como a gente está lidando com ela, com esse novo instrumento, tá? Bom, continuando, após a instalação do aplicativo, ele pode, dependendo da configuração do Windows, aparecer aqui na tela e provavelmente já apareça um link com o aplicativo, esse link, né, que aparece aqui em destaque. Então eu vou clicar 2 vezes nesse link e ele irá abrir a primeira página do aplicativo. Lembrando que nessa página a gente também tem que escolher se ele é para indivíduos ou se ele é para organizações, grupos e coletivos. Então nós vamos tratar do edital para indivíduos. Então clica-se nessa opção. Ao abrir o aplicativo, a gente tem essa primeira cara, né? Esse é o jeito do aplicativo. Existem algumas abas aqui para serem preenchidas. Então, eu vou passear um pouco por essas abas e depois a gente vai voltar no item a item, tá? Então, a gente tem a aba Projeto, a aba Autoavaliação, a aba Roteiro de Projeto e a aba Objetivos, Atividades e Valores. Lembrando que nós temos essas 4 abas e nós temos um botão aqui que chama Opções. Esse botão Opções, ele dá a opção de abrir um projeto, salvar um projeto ou enviar um projeto. Rodrigo, Oi? Desculpa a interrupção. Apareceu uma pergunta aqui em relação à instalação do aplicativo da Grazi. Ela mandou uma mensagem assim: para mim aparece o Windows protegeu o computador. O Windows Defender Smart Screen impediu a inicialização de um aplicativo não reconhecido. Se você executar esse aplicativo, o computador poderá ficar vulnerável.
Sim, isso é uma forma de segurança do computador. Então tem que clicar aqui sim, que quer executar e executar o aplicativo. Alguns antivírus, alguns o Defender do Windows pode travar, porque ele faz uma seleção dos aplicativos que ele reconhece ou não. Então tem que sim, clicar em sim e executar o aplicativo. Ela disse que ela não consegue executar, que ela não consegue executar. Aí, Grazi, eu acho que é importante até você checar no seu próprio computador, porque a gente eu não tenho como mensurar, na verdade, o tipo de mensagem que aparece de cada antivírus ou de cada Defender, né? Mas é interessante verificar até em alguns outros tutoriais sobre o seu computador ou sobre essa mensagem, como você libera a instalação de aplicativos que não são reconhecidos pelo Windows. Sim. Na verdade ele tem uma opção aí que ele aparece os dados do aplicativo e aí tem a opção executar mesmo assim. E aí estou ciente dos riscos e avança. Então esses casos são casos pontuais, são casos de sistema operacional, então cada máquina, cada computador pode ter um sistema específico mas ele tem que avançar sempre e para poder que aconteça, que ele seja executado, Ok, Rodrigo. tá? Bom, então a gente tem as três opções: abrir um projeto, salvar um projeto e enviar o projeto. Enviar projeto a gente só vai clicar quando ele tiver todo preenchido, sem dúvida. Eu já fui, reli, já vi, tá tudo ok. Eu vou lá e clico em enviar projeto. Aqui ele tem uma opção de salvar projetos. Ontem a gente estava conversando um pouco. Por segurança, eu sempre salvo o arquivo. Então, se eu estou lá digitando um texto no Word, a primeira coisa que eu faço é clicar lá, salvar arquivo e deixar o arquivo salvo em algum lugar. Para esse aplicativo não é diferente. A gente recomenda que, por segurança, sempre salve. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou clicar aqui em salvar projeto e vou escolher aonde que eu quero salvar esse projeto. Ele já vai ter um nome aqui, eu não mexo nesse nome. Escolhi lá a minha área de trabalho e vou salvar. Então ele vai ficar salvo na minha área de trabalho. Aparece aqui, o projeto foi salvo. Bom, vamos começar agora com o preenchimento desse aplicativo. Fernanda, quer fazer algum comentário? Então, acho que agora vale só a pena que quando a gente passar para a próxima, já no início, acho que eu faço comentários. Nesse momento eu não tenho, não. Vamos olhar também se a gente tem mais. Só a Grazi que falou que conseguiu. Ótimo. Que bom, Grazi. Que bom, que bom. Bom, então aqui no aplicativo, o primeiro campo é chave para envio. Vocês lembram que lá a gente conversou que ia chegar um e-mail, né, com a chave para o envio. Então a gente vai lá no e-mail, copia essa chave e a gente vem aqui e cola ela, tá? Essa chave é o que vai ligar o seu CPF ao seu projeto e vai deixar todo o banco de dados amarrado. É uma chave de controle. Então, sempre lembrar de colar essa chave que você recebe por e-mail, tá bom? Aqui a gente tem a opção de 2 editais, né? Novamente aparece e a gente está trabalhando com o primeiro, que é o edital de desenvolvimento de lideranças femininas negras. A gente aqui tem o título do projeto, que é muito importante, então todo o nosso... Depois, quando vocês que tiverem alguma dúvida, quando vocês forem comunicadas, a gente vai ter sempre o título do projeto envolvido. Então a gente vai aqui e digita o nome do projeto. O próximo campo é valor total. Então, qual é o valor total do meu projeto? Lembrando que a gente tem um limite estabelecido no edital. Tá? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, pensar nesse preenchimento conjunto com as regras existentes.
Nesse campo linha de atuação, a gente tem algumas linhas de atuação previstas aqui. E essas linhas estão explicadas no manual. Também naquela página lá do Baobá, ele tem o manual que ele diz o que é cada linha desse projeto. Tá? Então, escolhe-se qual é a linha para poder apresentar. Rodrigo, Oi? a Maria Carolina falou aqui que ela salvou, mas que ficou salvo em um novo formato e ela não conseguiu abrir depois. Ela queria que a gente mostrasse como fica depois de salvo, porque na verdade ela acabou perdendo as respostas. Como que fica o arquivo salvo? Isso, depois que você salva. Tem que escolher aonde vai ser salvo, mas ele, para mim, eu salvei aqui, ó. Então ele aparece como com esse nome, Projeto Individual Baobá e a data que foi salvo. Depende de onde eu escolho para salvar. Igual, tem que pensar igual um projeto do Word. Eu estou escrevendo um texto e aonde que eu vou salvar esse texto? É onde vai ficar. Ela pediu só para você clicar no arquivo para ela ver como abre. Para abrir, a gente precisa ir em opções, abrir projeto. E aí escolhe o projeto. A gente escolhe o projeto e clica em abrir. Esse é o caminho. Como aparece, ela está falando aqui que ela viu, não salvou, mas quando clicou não conseguiu abrir. É porque, na verdade, você não clica 2 vezes para abrir o arquivo, você abre ele pelo aplicativo. Isso, exatamente. Para mim aparece, seu projeto foi reaberto. Ela está abrindo lá. É isso, Maria Carolina. Então, você com certeza não perdeu o seu projeto salvo aí. Ele está em algum lugar na pasta que você escolheu, mas você não perdeu o que você já fez. O que precisa lembrar é o seguinte: vocês viram que eu salvei o projeto assim que eu abri, certo? Então, o que foi salvo? Foi salvo exatamente o que estava naquele momento que eu salvei o projeto. Depois eu fui lá e abri um outro projeto. Então, ele me veio, por exemplo, sem a chave, porque eu não tinha feito o salvar esse projeto com a chave. Tem que tomar cuidado isso. Então, preenche-se tudo e depois vai lá em salvar. E assim, o tudo pode ser chave, né? Ainda que eu preencha só com a chave, que nesse momento é o mais importante, quando eu salvar, eu salvo com a possibilidade de reabri-lo nesse formato e editar, né? Se eu preencher e não tiver colocado a chave lá, vai dar errado do mesmo jeito. É isso, Rodrigo? Exatamente. Então a gente foi lá, tinha salvado o projeto, ele estava sem a chave. Eu vou fazer isso de novo. Vou salvar o projeto agora com a chave. Então vou lá, salvei o projeto. Está perguntando, vai substituí-lo? Sim, vou substituir por um novo. O projeto foi salvo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar isso daqui e vou abrir novamente. E aí eu vou lá em opções, abrir projeto. Ele volta, o projeto foi aberto e aí ele já me traz a chave e o nome do projeto, que é o que a gente tinha escolhido, e a linha de atuação. Então sempre ele vai trazer o último dado salvo. Tá? Então continuando, a gente tem duas opções de endereço aqui, endereço principal e endereço secundário. Por que a gente tem isso? Fernanda, você quer explicar? Sim, aqui o importante é que nós tenhamos o endereço de onde a atividade vai ser realizada. Então, eu estou escrevendo meu plano de desenvolvimento individual e eu vou fazer atividades aqui em São Paulo, porque eu estou em São Paulo, mas tem um momento que eu vou fazer um curso de formação no Rio ou em
Madrid, vai? Em Madrid. E lá em Madrid, depois do meu curso de formação, eu vou fazer atividades de replicação do que eu aprendi. E isso é parte do meu processo, está lá no meu projeto. Então, eu vou colocar o endereço de São Paulo e o endereço de Madrid. Essa é a ideia. Perfeito. Então, a gente tem 2 endereços. E se acaso o projeto for executado em um local só, a gente só vai preencher o endereço principal, tá? O secundário não é obrigatório. Aí, estando tudo preenchido, a gente vai para a aba autoavaliação. A autoavaliação, Fê, quer explicar? Sim, sim. Bom, aqui tem uma coisa que é muito importante. Esse programa, ele tem 2 aspectos que vocês já devem ter percebido que são muito diferenciados. O primeiro, que ele está se propondo a ampliar habilidades que já estão instaladas entre as mulheres negras. Então, não é um programa para construir, para instalar habilidade de liderança, é para acelerar aquelas que já estão líderes, que já são líderes, reconhecidas como tal. Então, a autoavaliação é o quê? A autoavaliação é um convite para que a gente olhe para o nosso dia a dia como líderes. Esse roteiro ele foi elaborado com base em pesquisas sobre lideranças, em elementos que são essenciais para o bom desempenho de uma líder, de uma liderança, de um homem líder, de uma mulher líder. E aí a gente olha para esse roteiro e fala, nossa, tá bem. Então, eu preciso melhorar a minha capacidade de, estando na universidade, por exemplo, como doutoranda, olhar para aquilo que aparece no ambiente da universidade, enxergar as forças que estão colocadas ali e saber como atuar, como dialogar, como ler aquela realidade, como trazer gente para estar comigo, como apresentar as minhas ideias e não ser tolhida. Então, eu vou falar, eu já tenho muitas habilidades, mas eu quero aprimorar isso. A Janaína vai falar assim, não, eu estou super no campo, eu sou uma liderança quilombola, eu preciso entender quais são as forças que colocam mais em risco a minha comunidade, quais são os interesses que estão afetando mais a minha comunidade, eu preciso enxergar esse panorama e mobilizar outras mulheres, mobilizar homens, mobilizar gente da minha comunidade, gente de outras comunidades e pessoas que estejam fora do nosso ambiente para estarem junto conosco, para comunicar a partir daquelas mensagens que a gente acha que são importantes, para entender o nosso ponto de vista, para nos proteger, porque a nossa vida está em risco. E, além disso, eu também atuo no coletivo e a gente precisa melhorar todas as coisas relacionadas à gestão e tal. E eu sou a pessoa que vou fazer isso. Pronto. Então, eu li o que eu já tenho, enxerguei o que eu já tenho de habilidade e identifiquei o que eu posso melhorar, o que o Baobá pode me auxiliar na melhoria. E é com isso, com essa fotografia e com o que eu quero alcançar em 1 ano e meio, em 18 meses e um pouco depois, que eu vou desenhar o meu plano de desenvolvimento individual. É para mim.
tá? Eu posso ter, sim, atividades que envolvam outras pessoas, para compartilhar, para somar, mas é primeiro pensando em mim, uma coisa que é muito difícil para a gente. É pensar, ok, o que eu preciso melhorar, como eu preciso me fortalecer, o que eu preciso estudar, que tipo de cursos eu preciso fazer, que tipo de eventos, o que eu preciso saber para atuar melhor onde eu já atuo, ou para alcançar lugares que eu sonho estar, mas que eu não tenho ainda chance. Eu não sei falar inglês. Então, para mim é muito difícil. Ok, eu vou colocar no meu plano que eu vou aprender inglês para constituir novas redes. Eu posso aprender inglês e compartilhar e ensinar para o meu povo também. Tudo bem, mas a primeira coisa é, eu vou aprender inglês. Queria só voltar em duas dúvidas aqui, Fer. Uma é da Ethel, que é sobre o preenchimento de endereço. Se eu fizer um projeto de circulação, ou seja, com mais de 5 endereços de replicação, como faço? Coloca o seu principal e indica no plano de desenvolvimento individual por onde você vai caminhar. Muito bem. E aí uma dúvida da Jéssica Hipólito. Quando a atividade for mais de um lugar, como que a gente faz? Acho que é isso, né, Jéssica? É igual a... E ela quer saber se o endereço principal pode ser o endereço pessoal. Sim, pode, porque o apoio é individual, então pode ser o endereço pessoal, sim. Pode seguir então, Rodrigo. Obrigada, Fer. Bom, então a gente preenche essa aba de autoavaliação, sendo o mais sincera possível. Depois dessa aba, a gente vai para a aba de roteiro de projeto. Aqui no roteiro de projeto são algumas questões que foram elaboradas já no modelo de um projeto mesmo. É bom a gente ressaltar que para cada pergunta existe um número máximo de caracteres. Então é bom a gente observar esse número de caracteres. Essa primeira tem 1000 caracteres, a segunda tem 500 caracteres. Então, às vezes acontece de querer digitar isso em outro para depois colar aqui. Não tem problema, pode ser feito. Só lembrando que aqui é o número de caracteres, são as letrinhas, né? Letra, ponto, espaço, e não o número de palavras. Então, existe uma confusão também aqui. Então, se atentar a isso ao número de caracteres. Fernanda? Aqui o mais importante para a gente, esse plano, é isso, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar. A gente tem as habilidades que estão colocadas para as lideranças. E a ideia é que vocês identifiquem habilidades que vocês queiram investir, fortalecer, e isso vai se converter nos seus objetivos específicos. Então, para cada objetivo específico, a gente vai chegar um pouquinho depois e vai contar como fazer isso. Mas aqui nessa primeira etapa é importante contar sobre você, sobre a sua trajetória, por que você já se considera e é reconhecido como uma líder. O que te motivou a apresentar essa proposta? Se você já teve investimentos para ampliar as habilidades que você tem hoje, como foi que você recebeu esses investimentos? Às vezes foi da sua família, às vezes foi de organizações que você já tenha participado, às vezes você já foi bolsista de outros programas. Então, é contar um pouco para a gente sobre essa sua trajetória, né? Mas contar
assim, em detalhes, o que para cada uma das perguntas que está apresentada no roteiro. É um roteiro como a maioria dos roteiros de seleção de projeto. Só que nesse caso, a diferença é que o sujeito da ação é você. Tá? Normalmente, a gente desenha projetos para trabalhar com outras pessoas. Nesse, o trabalho com outras pessoas é secundário. O primário é você. Eu tenho perguntas aqui da Jéssica. Essa eu acho que é para o Rodrigo. Quantos caracteres vão para a pergunta quais medidas irão assegurar a absorção e aplicação dos conhecimentos produzidos no âmbito do projeto ou plano de desenvolvimento individual? Ali não tem a marcação de limite de caracteres. Verdade. Um erro do aplicativo. Posso... Eu vou ver nas minhas notas. Isso. Eu tenho aqui, mas é que se eu sair, eu vou ter que mudar a tela. Não, A gente segue, depois volta para essa pergunta. Que a gente vai ver nas notas e volta. Eu queria só também explicar uma coisa. Caracteres não é palavra, tá, gente? Caracteres, letrinha, pontuação, espaço, tudo isso está contando. Então, é importante, interessante, se vocês puderem, escrever lá no Word, que usa e conta a palavra, depois cola aí direto, conta caracteres e cola aí direto, porque se vocês forem escrevendo direto no aplicativo, às vezes a ideia está pela metade e já acabou o número de caracteres. E aí vai dando aquele desespero. A Xana está perguntando se o plano de desenvolvimento individual que precisamos anexar é tipo um detalhamento do que colocamos nos objetivos. Na verdade, não, Xana. Isso daí, o plano de desenvolvimento individual é o próprio aplicativo preenchido que você vai enviar depois da sua inscrição, todo o preenchimento aí. Você vai enviar esse arquivo e ele vem para o Global, tá bom? Os outros anexos é que você realmente vai ter que fazer por meio de um link, mas o plano de desenvolvimento individual é tudo isso daqui que você vai preencher e enviar quando terminar. E sim, Etel, é mesmo difícil contar com limite de caracteres. Mas a ideia aqui é que você, em cada pergunta, você possa contar um pouco. Não, a gente não precisa ir até a exaustão em uma única pergunta. Então, a ideia é essa. E imaginem aqui do outro lado também. Já temos 1.100 pré-inscritos. E são 60 vagas. A gente quer ler todos os projetos, todas as propostas. Então, se tiver um projeto de 30 páginas, porque a gente gosta de contar sobre nós. Imaginem vocês, aí muita gente não teria o projeto lido, porque é humanamente impossível. Então, é melhor que a gente restrinja um pouco para garantir que todo mundo tenha a oportunidade de ter o seu projeto lido. E depois passa pelas etapas do processo de seleção, mas é por isso, tá? Não a gente sabe que é difícil, mas é por uma boa causa. Bom, o comentário da Maria Carolina foi parecido com o da Eva, e a Eva fez mais uma pergunta. Ela quer saber mais sobre esse campo aqui. Quais medidas irão assegurar a absorção e aplicação dos conhecimentos produzidos no âmbito do projeto, plano de desenvolvimento pessoal? Bom, então aqui, por exemplo, acho que a Jéssica, ela só apontou que ele não tem limite de caracteres. Então, Jéssica, eu acho que na outra tinha. A Eva eu me pergunto agora, e a Jéssica, acho que num outro momento, tinha falado, mas e se tiver vários
endereços onde a gente vai realizar as atividades. Então, por que eu estou juntando isso? Porque se em vários endereços a gente vai realizar as atividades, isso quer dizer que eu vou aprender para compartilhar com as minhas companheiras, né? Provavelmente é isso que está por trás. Então, uma das estratégias de aplicação dos conhecimentos para assegurar a absorção e aplicação dos conhecimentos produzidos no âmbito do plano de desenvolvimento individual é o compartilhamento, né? Essa é uma das estratégias, porque todas as vezes que você aprende algo e precisa definir uma estratégia para compartilhar, você está construindo formas de melhor absorver esse conhecimento. E, além disso, garantindo que outras pessoas também tenham acesso. Então, essa é uma boa estratégia. Aí a Jéssica aponta aqui que a outra pergunta, qual é o objetivo do projeto, geral do projeto? Aquela pergunta final lá também não tem o limite de caracteres. A Ana falou que se tem um valor fixo, bolsa, financiamento, por que tem um campo para preencher o valor do projeto? Sim. Ana, aqui, o que a gente gostaria de enxergar na proposta? Primeiro, enxergar que vocês sabem o que seria interessante para alcançar aqueles objetivos. E que vocês estão buscando, pelo menos, uma estimativa de como aplicar os recursos. É por isso. A Ethel está falando aqui que ela tem sobre variados endereços ainda, né? Ela é cineasta, tem um filme longa-metragem que é promover a circulação da obra por debate. Pelo que eu entendi, então, Ethel, você tem um endereço principal, provavelmente é a sua casa, né? Sua residência, e você lista isso ali dentro do campo de descrição, é isso? Aqui eu tenho uma coisa que é muito importante. A atividade que é exibição, exibir o filme e realizar debates, ela precisa estar conectada diretamente com uma das habilidades que você queira ampliar, tá? Porque essa atividade de exibir o filme e fazer debates é pensando nos terceiros. Ela só tem ligação com a proposta do edital se você, por exemplo, disser, eu faço cinema, mas para mim não é tão simples, eu consigo tudo que eu tenho para comunicar, eu coloco no filme, mas não é tão simples realizar rodas de conversa, conduzir rodas de conversa, então eu quero ampliar as minhas capacidades de comunicar com o público, de falar com diferentes públicos, de falar com pessoas que estão do mesmo lado da minha causa, da causa que eu defendo, e com outras pessoas. Então, o objetivo ali é ampliar as suas capacidades de comunicação com diferentes públicos. E aí você vai investir nisso. E um dos jeitos de testar que aquele investimento deu certo é realizando as atividades de exibição em roda de conversa, entendeu? Porque é isso, é primeiro pensar na sua habilidade. Então, pensar em você. Depois, pensar como que aquela habilidade que você está aprimorando pode ser compartilhada com os outros.
A Jess pediu para explicar a pergunta seguinte também, sobre os fatores de risco sobre minha governabilidade. Então, bom, eu vou dar um exemplo. Uma das habilidades que eu quero ampliar é essa de atuar em redes. Então, eu vou participar de alguns eventos, vou fazer um curso de como atuar em redes e tal. E aí eu vou mapear atores que são importantes para eu me aproximar ao longo desses 18 meses. E eu vou falar, tá, eu mapeei 5 empresas, 10 organizações internacionais, organizações ali no meu bairro, que eu quero dialogar, e eu sei que existe um risco político nisso. Por quê? Porque o grupo que eu estou não acha interessante que a gente estabeleça diálogo com essas instituições. Ou, sei lá, eu sou professora e na minha escola tem aquela regra da coordenação pedagógica de que eu não devo falar de política. Então, eu mapeei riscos. Quais são os riscos? Ter que construir uma narrativa para lidar com uma coordenadora pedagógica para avisar que sim, olha, eu tenho um projeto e esse projeto envolve discussões políticas, que não são partidárias, mas são discussões políticas. Eu estou mapeando isso, eu vou construir uma estratégia para reduzir esses riscos, o que tiver sob meu controle. Tem coisas que não estão sob meu controle, tá? Tem várias coisas que não estão. Então, vou dar um outro exemplo. A minha tarefa é organizar o grupo de mulheres da minha comunidade. Mas eu moro numa área de encosta e está chegando o verão. A minha atividade é no verão. E eu sei que chove muito. E a única coisa que a gente consegue fazer no verão é mobilizar as famílias para não perder as casas. E quem faz mais essa atividade de garantir que não seja tudo perdido são as mulheres. Eu mapeei a chuva, o deslizamento, todas essas coisas não estão sob a minha governabilidade. O que está sob a minha governabilidade? Algumas reuniões antes, se eu já sei que isso vai acontecer, eu posso mudar alguns dos objetivos da minha reunião e desenhar com elas um plano de contenção, né, um plano de prevenção, enfim, é nessa ordem. Não sei se isso ajudou, se respondeu. Vou aproveitar aqui, tem uma pergunta da Isis. Preciso ter uma instituição constituída como... a pergunta Isis, eu respondi você no privado, tá? O nosso encontro sobre organizações, grupos e coletivos aconteceu ontem. Eu pedi seu e-mail para a gente compartilhar o link, tá bom? Para você assistir inteiro. A gente falou sobre isso, não precisa ter uma organização constituída como ONG, não precisa ter CNPJ, esse grupo, organização coletivo, mas a gente manda o link para você por e-mail, tá bom? A pergunta da Laila. No formulário das organizações existe um campo de valores para cada atividade. No de lideranças, a gente precisa colocar o valor de cada atividade também? Não. Então, a gente vai avançar para a próxima. Bom, eu acho que é melhor a gente avançar, então, para responder essa pergunta, né? Então, a gente, como a Fernanda falou, a gente finaliza aqui o roteiro, preenchendo todos os dados, e a gente vai para a aba Objetivos, Atividades e Valores.
Rô, deixa eu só fazer uma pausa aqui. A Isa está falando que o projeto dela é individual, ele está encaixado no edital tratado hoje mesmo. Então, vamos voltar aqui para a sua pergunta, Isis. Preciso ter uma instituição constituída como ONG? Se sim, cada pessoa precisa ter esse CPF? É possível colocar os custos de constituição da instituição no projeto? Não, na verdade, você não precisa, esse edital para lideranças, você não precisa ter uma instituição constituída como ONG. Esse edital para apoio individual é isso, é para apoio individual. Podem ser mulheres líderes ativistas, podem ser mulheres líderes que estejam em alguma função técnica, não precisam estar em uma organização, tá? Elas só precisam estar comprometidas com a equidade racial. Então, o objetivo é ampliar as possibilidades de mulheres líderes, de mulheres negras estarem em espaços de poder e tomada de decisão. Então, eu posso ser uma pessoa que quer, sim, em 5 anos, assumir, ou em 2 anos, estar pronta para assumir a diretoria de uma organização. Ótimo. Mas eu também quero, em 2 anos, estar pronta e passar num concurso para o Tribunal de Justiça. Tá bom também. Maria Carolina, não é necessário colocar os orçamentos das atividades no caso do edital para lideranças, tá bom? É só no edital para grupos e coletivos mesmo. Eu acho que só respondendo a pergunta e complementando, só para ajudar, a gente tem 2 editais abertos, né? Então, um é para o individual e o outro para coletivo. Então, se você, por exemplo, quer formalizar um coletivo, quer fazer uma ação coletiva, então você precisa submeter o projeto no outro edital, que é o de coletivos. Então, de repente, é uma ação já conjunta, já tem uma fórmula preparada para isso. Então, vai fazer o coletivo ser regular, né? Vai formalizar esse coletivo. Então, ele está no outro edital. Acho que é bom ressaltar isso. E aí, só mais 2 perguntas, antes da gente entrar em objetivos e atividades. Algum impedimento de submeter o projeto se eu estou trabalhando? Essa é da Jéssica. Não, Jéssica, nenhum impedimento. A outra pergunta... Peraí, só um pouquinho. Jéssica, não há impedimento, mas haverá atividades presenciais, tá? Para aquelas mulheres que forem selecionadas. Então, lógico que a gente vai ajustar o cronograma com a disponibilidade da maioria daquelas que compuserem o grupo, mas haverá atividades presenciais, haverá atividades virtuais também, que vão ter que ser cumpridas. Então, só isso que é importante, porque quem está trabalhando está ótimo, mas vai ter só que negociar um pouco no seu trabalho. E aí tem mais uma pergunta aqui, se as capacitações que o Fundo Baobá fornecerá devem ser incluídas nos objetivos específicos. Não. Aqui nos objetivos específicos são aquelas que vocês vão definir no plano de cada um. As outras que a gente vai oferecer, formação política, coaching, formação para líderes e o apoio psicossocial são extra, tá? Não precisa colocar aí. Lógico, se vocês quiserem mais, vocês podem colocar. Mas, estando no de vocês não vão ficar sem se não estiverem, entendeu? Se não tiver, todo mundo vai receber um pacotão. Aqui a Morgana perguntou se essa conversa será disponibilizada posteriormente para revermos. Sim, a gente vai compartilhar o link na nossa página www.baobá.org.br.
.com.br/edital-PAD. É aquele link que a gente sempre compartilha com vocês no e-mail dúvidaseditais@valogal.org.br. Mais uma perguntinha. O recurso do edital é disponibilizado para aluguel de espaço para fazer uma oficina de formação de metas alcançadas? Pode ser, se estiver dentro dos objetivos específicos que vocês delinearem. Pode ser. Quem perguntou foi a Laila. Pode, Laila. Mas tem que estar diretamente relacionado com um objetivo específico, que é também a habilidade que vocês queiram desenvolver, tá? A Eco perguntou aqui quais medidas irão assegurar a absorção e aplicação dos conhecimentos produzidos no âmbito do projeto Plano de Desenvolvimento Pessoal. Então, essa pergunta já foi respondida anteriormente. A gente pode voltar para ela se tiver um tempinho, porque como a gente termina às 8 da noite, a gente deixa ela mais para o final, porque ela já foi respondida, tá bom? Mas se couber no tempo, a gente responde, senão a gente também compartilha com vocês aí na nossa página lá do edital. A gente vai compartilhar esses webinários para vocês acessarem, tá bom? Mais uma perguntinha. O edital custeia despesas pessoais da Maria Carolina? Maria Carolina, o edital custeia aquilo que estiver dentro do seu plano de desenvolvimento. Ele só... por exemplo, o que ele não custeia? Eu vou até abrir aqui. São poucas coisas, né? Você me dá um tempinho que eu vou abrir, eu não estou com o texto do edital aqui, mas eu vou abrir e a gente já fala. Preencher as 5 atividades para cada habilidade é obrigatório? Não, é até... Vamos entrar nessa página, gente. A gente não conseguiu ainda falar dele e a gente já vai responder perguntas. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a aba Objetivos, Atividades e Valores. Na aba Objetivo, Atividades e Valores, a gente pode ter até 5 objetivos. Tá? Então, quando fica em evidência, a gente está preenchendo sempre o objetivo que está em evidência. Então, a gente tem o objetivo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, já respondendo a pergunta, a gente não precisa ter 5 objetivos preenchidos. A gente pode ter até 5 objetivos, mas eles não tem que ter os 5 preenchidos, tá? Então, aqui a gente vai escolher qual é a habilidade a ser aprimorada. Então, a gente tem algumas opções aqui. Essa habilidade precisa estar em consonância com as atividades, né? Então, a gente precisa ter uma amarração aqui. Esse outro campo é uma relação entre objetivo específico, onde estou e onde pretendo chegar, né? Então, referente à minha habilidade aprimorada, qual é a situação atual e qual é a situação que a gente vai chegar? Quais são as metas a serem alcançadas, né? Então, qual é a meta 1, qual é a meta 2? Também não é necessário preencher as duas, mas pelo menos uma meta precisa ser preenchida. Cada objetivo específico pode ter até 5 atividades. Então, lembrando que, de novo, pode ter até 5, mas não necessariamente precisa ter 5. Tá? Então, aqui eu vou ter a descrição da atividade 1, eu vou fazer a descrição e vou dizer qual é o mês que eu estou executando essa atividade. Fê? Isso, vou voltar então agora na pergunta sobre custeio, o que o edital não financia, tá? O edital não financia atividades com fins lucrativos, projetos ligados a partidos políticos ou de formação e ensino religioso, apoio a eventos ou viagens isoladas que não estejam ligadas ao plano de desenvolvimento individual, despesas contraídas anteriormente, antes de iniciar o projeto, assinar o contrato, aluguel, compra ou reforma de propriedades,
escritórios, instalações. Então, não financia isso. Não dá para financiar aluguel de casa, tá? A não ser que seja um espaço para um evento, para uma atividade específica, sim. Agora, aluguel, por exemplo, de sede, não é custeado. Não, ou da casa, né? Porque esse é o individual. Sim. Então, não dá. Se você é parte de uma organização, ganhou a bolsa, também não pode pagar o aluguel daquela organização, como a Janaína colocou. Aluguel da sua casa, aluguel de sede. Mas se você quiser realizar uma atividade de compartilhamento e precisar pagar por aquele espaço, aí pode. A Apple perguntou também Peraí, só um minutinho. Também tem uma coisa que é importante. Então, no seu plano tem um curso fora do seu local de residência. Então, estas despesas podem sim ser custeadas pelo projeto. Despesa de viagem, despesa de hospedagem, despesa de alimentação, tudo isso pode ser pago com o recurso que você vai receber. A Apple perguntou ainda se é possível adquirir equipamento. Sim, se estiver relacionado com o seu objetivo. Então, pode ter o equipamento, é um telefone, é um computador, isso pode sim, mas só precisa estar relacionado ao seu objetivo de desenvolvimento. A Jess perguntou, tudo bem repetir o tipo de habilidade em outro objetivo? Habilidade a ser aprimorada? Cada habilidade a ser aprimorada é um objetivo, tá, Jess? A Maria pergunta, o edital de lideranças femininas pode ser para projeto de empreendedorismo negro cultural, do qual eu quero ampliar meus conhecimentos e habilidades? Por exemplo, quero ter um espaço de vivências de fazer cabelos afros. O edital pode te ajudar a ter mais habilidades, mas se entrarem despesas relacionadas a lucro, se você está realizando uma atividade que as pessoas paguem por isso, aí não pode. Por quê? Porque não pode financiar atividades com fins lucrativos. Isso é bem importante. A gente teve um outro edital que era para empreendedoras negras. Então, haverá outros. Então, este não tem esse objetivo, mas outros poderão ter. O Negras Potências, que ainda é um edital ativo do Fundo Baobá, que começou no ano passado, foi para empreendedorismo feminino negro. Aí pode, mas esse de agora não, tá? A Laila tem duas perguntas aqui. Essa descrição precisa ser detalhada ou apenas na segunda fase a gente detalha mais com os estudos? Laila, a seleção, aquela primeira, segunda, terceira fase de seleção é partindo do seu projeto todo detalhado, tá? Então, você não vai ter oportunidade de reescrever o projeto. A segunda etapa é para as pessoas que vão, a orientação para vocês que submeteram, para saber o que vai estar sendo avaliado, e é a orientação para as pessoas que vão fazer a avaliação conseguir avaliar. Mas vocês têm que entregar tudo do projeto para poderem participar do processo. Não tem outro momento.
A Jess pergunta, pode haver uma flexibilidade no cronograma? Tipo, ela coloca a previsão de evento para tal mês, mas a atividade muda de data. É tranquila a alteração do cronograma posteriormente? Sim, tudo que tiver que ser alterado posteriormente, a gente vai orientar, a pessoa vai nos informar, formalizar a alteração e vai para a pastinha do projeto. No valor total do Eu acho que projeto, vale a pena ressaltar aqui que o mês 5 não corresponde necessariamente a maio, né? É o primeiro mês de projeto, segundo mês, terceiro mês. Ah, sim, sim. Não é mês calendário, tá, gente? É mês após o contrato assinado. Então, é no primeiro mês após o contrato ter sido assinado, no segundo mês após o contrato ter sido assinado. No valor total do projeto, é possível pensar uma alta remuneração ao longo das atividades? Sim. Eudete, já enviei o meu projeto. É possível reenviar? Tive várias ideias depois dessa reunião. E a gente não vai conseguir, Eudete, porque uma vez que você envia, o projeto já está lá, já não tem jeito. Mas a gente tem certeza que o projeto está legal. Então, vamos torcer para que no processo, você tenha enviado todos os detalhes, para que a gente tenha a oportunidade de vê-lo. Gente, antes da gente continuar com o preenchimento, a gente está com o tempo bem apertado agora. Tem uma aí de relatório de progresso, uma pergunta que eu vi. Eu dou uma olhadinha. E aí a gente está com um tempo bem curtinho. Eu queria pedir só, a gente vai responder só mais essa pergunta aqui da Laila e a gente vai seguir com o passo a passo, depois vocês vão mandando durante o processo, tá bom? Laila, no edital você tem algum curso de formação que esteja vinculado ao aprimoramento de habilidades? Sim. O edital é para isso, tá, Laila? É para que vocês indiquem tudo aquilo que é necessário para ter as suas habilidades aprimoradas. Se for um curso, coloca lá. A atividade é realizar o curso tal. O primeiro mês de projeto será provavelmente em janeiro de 2020? Provavelmente, mas a gente, nesse momento, a gente só tem a falar provavelmente. Tá bom, então vamos seguir, gente. Depois a gente continua com as perguntas aqui. Eu estou anotando todas, tá bom? Então, vamos seguir, Rodrigo, por favor, aí. Tá. Bom, então a gente tem aqui, a gente já viu todo o preenchimento dessas abas, né? Então preenchemos todo o projeto, a gente vai lá em opções, salva o projeto, e se ele tiver tudo preenchido, tiver tudo, eu não tenho mais dúvidas, eu já posso mandar para análise do fundo Baobá, a gente vai lá e clica em enviar projeto. Na hora que clicar, vai aparecer uma informação dizendo preencha todas as abas, revise, edite se necessário antes de enviar o projeto. Uma vez enviado, as informações não podem ser alteradas. Você deseja enviar agora? Se tiver certeza que está tudo preenchido e que está tudo ok, clico em sim. Cliquei em sim, o projeto já está, aparece uma mensagem. Seu projeto foi enviado com sucesso. Agora precisamos que você envie seus documentos. Um e-mail foi enviado para o e-mail que você cadastrou, com as instruções para envio, ou seja, os anexos previstos no edital precisam ser enviados. Dou um OK e vou lá para o e-mail. Então, vou trocar a tela aqui. Então, chegou um novo e-mail com o título Solicitação de envio de documentos. Aqui vale ressaltar que, se você teve um problema no primeiro e-mail, provavelmente terá um problema nesse, um problema de servidor, né? Então, pesquise lá nos seus e-mails os e-mails com o título de Baobá, para ver se não está lá na lixeira, se não está no spam, tá? Abrindo esse e-mail, ele vai dizer, olha, recebemos o seu projeto, ele já está conosco.
Só que falta enviar alguns documentos. Então ele fala, olha, você precisa enviar cópia do RG, cópia do CPF, comprovante de residência, um currículo, um vídeo de até 3 minutos, 3 cartas de recomendação e a declaração de intenções. Lembramos que sem esse envio, você não avança para a etapa seguinte. Então ele também dá aqui um link para a gente poder enviar esses anexos. Quando a gente clica nesse link, abre uma opção aqui para a gente enviar os anexos. Lembrando que existe uma dúvida que muita gente tem mandado, que como eu sei que o anexo foi enviado, né? Eu sei da seguinte forma. Então eu vou lá, vou colocar o nome do anexo. RG parte 1. Eu posso ter, sei lá, frente e verso, ou eu posso colocar no arquivo só, eu só estou dando um exemplo aqui. Então eu vou lá e vou porque que o tipo de arquivo é um RG e vou escolher o meu arquivo. Na hora que eu escolhi o arquivo, eu vou lá e clico em salvar. Quando eu clico em salvar, aparece uma mensagem, arquivo anexado. E aqui ele dá um relatório de quais são os arquivos que foram anexados. Então ele já me aparece que um arquivo tipo RG, que eu chamei de RG parte 1, foi anexado. E aí eu vou fazendo isso para cada anexo necessário. Então eu preciso anexar o CPF. Eu vou lá e vou pôr o nome do meu arquivo, como eu estou chamando, e vou anexar o CPF. Aparece uma mensagem que foi anexado, e se a gente olhar aqui na relação, aparecem 2 documentos anexados. Então aparece o RG e o CPF. Assim que eu sei que se o meu documento foi enviado e se ele está anexado. E aí eu vou anexando documento por documento conforme a necessidade prevista no edital. Perguntas? Eu tenho algumas perguntas aqui do grupo, Rodrigo. Só voltando um pouco na pergunta da Xana que ela fez lá atrás, ela está perguntando sobre os objetivos. Né? Ali no edital que precisa colocar o relatório de progresso entre as atividades, mas só saberemos as datas de entrega dos relatórios após a assinatura do contrato, certo? Certo, mas coloquem elaboração de relatórios e colocam alguns meses. Põe no mês 3, os pagamentos são sempre trimestrais. Então, é conciliar o cronograma de pagamento com o cronograma de apresentação dos relatórios. A Sulamita perguntou se podemos executar o projeto em menor tempo que 16 meses. A bolsa tem duração de 18 meses. Se o seu projeto for de um tempo menor, ok, a duração da bolsa também será por um tempo menor. A Jéssica perguntou, o envio dos documentos também é até 18 de outubro de 2019? Sim. O seu projeto só está completo com o envio dos documentos. Lembram-se que, de acordo com o que está descrito no edital, a conferência dos documentos é a primeira etapa. Quem não tiver enviado os documentos, o seu projeto não terá oportunidade de ser lido. A DMEC, ela falou, não consigo subir o vídeo. O vídeo dos anexos, Rodrigo, você pode... Tá. Então, o vídeo, ele tem uma questão que é o seguinte, gente. A gente não tem um limite dentro do nosso servidor de vídeo. Mas, quando a gente hoje faz um vídeo simples no celular, ele costuma já ser um vídeo grande, né? Por exemplo, uma das formas de compactar esse vídeo é mandar ele para alguém por WhatsApp, porque o WhatsApp ele comprime o vídeo. Então a gente tem essa questão que é a seguinte,
quanto maior o vídeo, mais velocidade de internet você precisa, mais capacidade de upload você precisa ter. Então, é melhor tentar compactar ele. Uma opção de compactar esse arquivo é enviar ele pelo WhatsApp para alguém, né? Ou para você mesmo, porque o WhatsApp ele comprime esse arquivo. Então, o que a gente tem recomendado é isso, diminuir o tamanho do vídeo, o tamanho de espaço dele para poder enviar, porque ele é um problema relacionado à qualidade da internet de quem está enviando. Opa, peraí. A Laila falou que ela não entendeu direito sobre a questão do relatório. Se você poderia explicar novamente. Sim, Laila, nós temos 18 meses de vigência do projeto. Os pagamentos são feitos trimestralmente. Então, a gente vai ter 6 relatórios de progresso. Então, se você puder incluir esses 6 relatórios de progresso no seu cronograma de trabalho, é isso que a gente precisa. É só para garantir que vocês se lembrem que sempre terão que entregar relatório de progresso a cada 3 meses. Então, pode colocar mês 3, mês 6, mês 9, mês 12, mês 18. A Xana perguntou, e se não sobrou espaço para colocar o relatório nas atividades? Relatório, no cronograma, relatório precisa estar, Xana, ainda que seja em um objetivo só, tá? Como uma das atividades, ainda que seja em um objetivo só. O correto seria ter em todos os objetivos. Mas não é um relatório por objetivo, é um relatório inteiro por período. A Maria Carolina perguntou se tudo bem perder a qualidade do vídeo, porque quando envia pelo WhatsApp, a qualidade dele reduz. Então, para a gente não vai ter problema, porque é um vídeo de apresentação, na verdade, né? Então, o vídeo ele precisa estar nítido e a qualidade fica garantida, a nitidez fica garantida. Então, não fiquem preocupadas com isso. Não é um vídeo profissional, não precisa ser. O que nós precisamos ter é a oportunidade de ver e ouvir vocês contando sobre vocês, sobre a proposta de vocês e a importância dessa oportunidade. É isso que a gente quer com o vídeo. Tem uma pergunta da Laila que ela está enviando novamente. Ela perguntou, colocamos isso na descrição do relatório? Vou pedir só para ela reformular, porque eu não entendi muito bem. Só um momentinho, gente. No campo de descrição, a gente coloca essa questão dos relatórios trimestrais na descrição das atividades? Pode ser uma atividade, pode ser o relatório, sim. Elaborar relatório trimestral, o relatório de progresso. Beleza. Olha, a gente acabou. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria só de ressaltar que tem uma dúvida quanto a esse anexo, né? Então, se eu for lá e fechar por um acaso essa página que é a do anexo, o link do e-mail continua válido. Então, na hora que eu acessar novamente o link do e-mail, ele vai voltar na página de anexo e vai me dizer o que já foi anexado. Isso é uma questão que tem sido uma dúvida. Como que eu sei se foi anexado? Só acessar o link e verificar os arquivos que foram anexados.
É isso aí. Tem uma pergunta, na verdade, que já foi feita. Deixa eu só olhar aqui o que apareceu. Eu perdi muito do conteúdo por interrupções no trabalho. Quando publicarão o vídeo no YouTube? Sulamita, amanhã ele sai no nosso canal do YouTube, mas ele também vai aparecer na nossa página oficial ali do edital, tá bom? A gente vai publicar tanto o vídeo de grupos e coletivos, quanto o vídeo para liderança. Deixa eu repetir uma resposta. Quais medidas irão assegurar a absorção e aplicação dos conhecimentos produzidos no âmbito do projeto? Plano de desenvolvimento pessoal. Quem que perguntou? Essa pergunta, eu acho que quem fez foi a Ethel, ela não ouviu a resposta anterior e aí ela pediu para a gente repetir. Então, como que os conhecimentos adquiridos podem ser absorvidos e compartilhados? A ideia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Então, entre as habilidades que eu quero desenvolver, está a habilidade de mobilizar novos atores para defenderem as causas que eu defendo. Então, eu vou fazer um programa de formação de comunicação assertiva, sei lá, mídias sociais, e como que eu vou garantir que esses conhecimentos que eu estou adquirindo possam ser absorvidos? Eu vou aplicar, eu vou criar uma estratégia de aplicação desses conhecimentos. A estratégia pode ser o quê? Realizar rodas de conversa com membros da comunidade religiosa do meu bairro. Então, cada vez que eu tiver que me preparar para realizar as atividades com membros dessa comunidade religiosa, eu vou ter que processar o que eu aprendi e construir uma estratégia para compartilhar. E ali, nessa estratégia, vão estar vários elementos envolvidos. Eu vou ter que aprender a usar outros símbolos que normalmente eu não uso porque eu não sou daquele grupo religioso. Eu vou ter que aprender a mediar conflitos, porque eu sei que o tema que eu vou falar poderá incidir em conflitos entre os participantes e eu vou ter que fazer a mediação. Então, é isso. Uma coisa que eu vou melhorar para mim e que eu posso testar essa melhora compartilhando com os outros. Então, eu acho que a gente vai responder só mais uma perguntinha aqui, que é a perguntinha da Maria, que já estourou nosso tempo, tá bom? Durante a execução, podemos remunerar, por exemplo, quem for dar uma oficina sobre mídias sociais? Sim, mas Maria, este edital, o foco é no desenvolvimento das suas habilidades. Então, se você vai fazer um curso de mídias sociais, ok. Mas uma oficina, o correto seria ser dada por você e não contratar terceiros, tá? A menos que essa pessoa que seja contratada vá dar a oficina para você. A Jéssica fez uma pergunta sobre autorremuneração ao longo das atividades, mas fiquei sem entender a resposta também. Pode repetir? Autorremuneração? Sim, você pode ter parte desse recurso que é uma bolsa para você. Onde encontraremos a gravação dessa reunião? Então, a gente vai fechando aqui agora, que perguntou foi a Tabata. Bom, a gente vai disponibilizar essas gravações, Tabata, no nosso canal oficial do YouTube, que eu vou compartilhar aqui o endereço com vocês, é www
youtube.com/fundobaobá. A Jéssica perguntou, quem define esse valor de bolsa? Somos nós ou vocês? Vocês. Então, aqui vai o endereço do nosso canal no YouTube. A gente tem também o e-mail oficial para sanar dúvidas. A gente já conversou com muitas de vocês que estão aqui, inclusive reconhecemos pelos nomes, né? Então, aqui está o nosso e-mail pessoal, oficial para as dúvidas. E a gente gostaria de pedir, por favor, gente, leiam os editais, leiam o manual disponível, que tem um manual de instalação, um manual de preenchimento do aplicativo. E vejam os vídeos dos tutoriais, além dessa conversa que a gente teve hoje. A gente vai disponibilizar tudo no canal só. Leiam os documentos completos, aproveitem que agora tem mais um tempinho para envio, quem ainda não enviou. Acessem esses materiais e consultem sempre que vocês precisarem. Estou compartilhando aqui também com vocês www.baobá.org.br/edital-p de pato de dado. Então, a gente vai fechando por aqui. A gente que agradece a participação de vocês, Jéssica, Jess, todo mundo que está aqui na sala. Obrigado aí para quem conseguiu ficar até o final. Quem conseguiu pegar só algumas partes, a gente vai disponibilizar então no nosso canal no YouTube e também nessa página aqui oficial do site Baobá. Muito sucesso na inscrição de vocês e até logo. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo e que vocês tenham sucesso aí no processo. A gente espera encontrar com vocês logo, logo. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, gente.